Olha a gente de novo aqui com nossa onda evangélica. Você não sabe, né, que esse nome, Onda Evangélica, é antigo, é muito antigo, porque ela começou em 1555, você nem sonhava nascer. E o Brasil estava começando, com 5 anos de vida, que tinha o país chamado Brasil, esse país enorme que nós temos hoje, de tantas diferenças, né? Mas que a onda evangélica conseguiu chegar. Dos recantos mais longínquos desse país, tem lá uma igrejinha, né? Seja ela chamada evangélica, entre aspas, mas tem a Igreja Católica que não deixa de ser evangélica, porque ela fala do Evangelho. Então, desde 1500, né, 22 de abril de 1500, quando a primeira missa foi aqui rezada, né, mas 5 anos depois, os calvinistas estiveram aqui e também fizeram distribuir a ceia do Senhor. Então, nós estamos vivendo num país que teve raízes evangélicas, mas hoje a imprensa, a grande mídia, não sabe, não conhece quem são os evangélicos. Por isso, eu resolvi escrever esse livro, preparado durante 10 anos. Mas somente agora eu resolvi lançar, porque surgiu uma onda maior aí, né? Que vem pegando muita gente através do presidente da República, né? Falou sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, entrou na onda e muitos entraram também nessa onda. Eu quero que você não deixe de apertar aí o sininho, tá bom? De se inscrever no nosso canal e fazer as suas perguntas também, as suas dúvidas, se você achou alguma coisa errada também, pode fazer a sua crítica. Aqui nós estamos numa boa onda, uma onda tranquila que a gente pode surfar sem medo de levar caixote. Eu continuo hoje trazendo para vocês a pessoa do meu querido amigo Marcos Salomão. Marcos Salomão, que durante muito tempo ele atuou junto com Caio Fábio. Caio Fábio de Araújo Filho, um pastor presbiteriano. Eu tive o privilégio de conhecer, de ter amizade, continuo tendo, porque participo das suas redes sociais. Eu costumo dizer o seguinte, Marcos Salomão, que nós estamos viajando num navio, um transatlântico, o maior do mundo. Tem apartamentos enormes, suítes lindas nesse transatlântico, não é? E de vez em quando, nessa grande viagem, a gente sai do apartamento e vai para os corredores. Ou vai para a piscina, ou vai para o bar, ou vai para o restaurante. E ali a gente se encontra. Depois a gente volta de novo para o nosso aposento. E demoramos a nos encontrar outra vez. É isso. E você é um caso desse. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo navio, a caminho de um porto. Que nós vamos chegar lá. E agora a gente está se encontrando. Sim. Tudo bem? Tudo ótimo. Privilégio todo meu estar aqui com você, com esses nossos ouvintes, com essa audição desse podcast. Podcast, né? Pergunta. Com perguntas, E privilégio estar com você aqui. Estou aqui à disposição para falar um pouquinho desse tempo. Um tempo musical, né, também, no qual eu atuei aí com a música cristã contemporânea dos anos 80 para cá e também no meio de rádio e TV. Marcos, houve uma época que a música ela invadiu os templos de uma outra forma, de uma outra maneira. Sim. Porque os jovens que já tinham passado por aquelas experiências de Woodstock, que veio lá, né, da Europa, dos Estados Unidos, sim, o rock, né, dos Beatles e outros grupos que surgiram. Então a juventude brasileira ela foi influenciada por isso. Né? Os meios de comunicação, na época o rádio era o mais forte. Né? Nós tivemos grandes radialistas ou comunicadores, que hoje o nome é comunicador, né? Comunicadores de rádio, como Big Boy, por exemplo, né? Trazia
coisas diferentes. Então a moçada evangélica, ela ficou hipnotizada por isso. E às vezes proibida até de ligar o radinho lá para ouvir em casa essas bandas. E aí você, nessa época aí, você entrou nessa onda, Sim. Né, de música. Como é que você começou a fazer isso? No início dos anos 80, havia no Brasil um grande fervilhar de liberdade, né? Pensa que a gente estava saindo de um momento de não eleições, né? Não havia eleições diretas, o Brasil estava respirando uma liberdade, uma anistia ampla, geral e restrita, etc. Então, de certa forma, esse vento de liberdade, ele ventou onde as portas estavam abertas, inclusive as portas das igrejas evangélicas. Com o quê? Com novas letras, um refresh da garotada, se convertendo aos borbotões, né? As pessoas saíam para ruas para pregar o evangelho com uma liberdade que não existia do ponto de vista religioso, né? Existia pregação nas praças, nas ruas, nas universidades, nos colégios, mas era proselitista até, né? Não, você venha, mas não venha como você está. Venha, mas corta o seu cabelo, troca seu vestido, coloca uma calça comprida e muda a tua língua. E começaram nos anos 80 a surgir novas vertentes cristãs evangélicas no Brasil que, de certa forma, não é que tolerassem, mas aceitavam as pessoas como chegavam, né? E aí, a partir daí, com o discipulado, com a pregação do evangelho, as pessoas iam compreendendo que algumas coisas na vida precisavam mudar. Hábitos, costumes e principalmente a questão ética e moral. Nessa época, a música caminhou junto, né? A primeira mensagem do evangelho simples que eu ouvi não foi através de um testemunho, não foi através de um folheto, de uma leitura ou de um púlpito, foi através de um disco. Eu ganhei um disco do grupo Vencedores por Cristo, chamado De Vento em Popa, no qual eu ouvi aquele disco e falei, meu pai, que coisa maravilhosa, que coisa linda, tem de tudo aqui, tem balada, tem rock, tem samba canção, tem bossa nova, e com uma qualidade técnica e instrumental, harmonias, melodias que soavam bem ao nosso ouvido da época. Como soa até hoje, tá? É um disco clássico. E aí eu falei, puxa, há vida inteligente nas igrejas cristãs, do contrário do estereótipo que se vende. Uma pessoa fechada, vestida de preto, com um livro preto debaixo do braço. E aí eu fui a uma reunião que também me convidaram, que não era numa igreja, me convidaram para uma reunião na Associação Brasileira de Imprensa. Você imagina a Associação Brasileira de Imprensa em 1980, né? Fervilhava. É verdade. Uma reunião quarta-feira à noite. Então eu fui convidado para uma reunião como essa, achando que era uma reunião política, fui enganado, entre aspas, e ali eu ouvi o evangelho na mais profunda liberdade que existia, e que existe ainda até hoje. E comecei a me dedicar, porque como eu tocava violão nessa época, eu comecei a tocar também. E aí a gente começou a participar de um movimento no final dos anos 80, meados dos anos 80, no qual a gente criou um grupo chamado Complexo J, né? Complexo J, que Jesus é a vitamina de Deus. Então o complexo vitamínico de Deus se resume na pessoa de Jesus. Tudo que é bom, tudo que é de bom grado, tudo de boa fama, tudo que pode estar lá no Jesus, está em Jesus. Então no complexo de Deus se resume em Jesus. E queremos esse nome maluco, né? Uma doideira isso, mas a verdade era que isso eram meios, e continuam sendo meios, para que a gente possa pregar o fim, que é a verdade dos evangelhos, que é a vida em Jesus, o que é. E a gente começou a fazer isso tocando rock e participando de festivais seculares e dentro das igrejas. Começamos a ir para as ruas, sair das quatro paredes, tocar fora, universidades, praças públicas, escolas, praias, desde do meados dos anos 80,
Isso gerou um burburinho no Rio de Janeiro muito grande. E muita gente veio, muita gente veio. A gente tinha uma casa na Glória, lá na... Esqueci o nome da rua, lá no final da Glória, saindo do metrô, virando à direita, lá no final a gente tinha uma casa que a gente alugou, uma casa antiga, que todo sábado à noite tinha uma reunião que reunia 2.000, 2.500 jovens. Que coisa, hein? Que a gente teve que sair de dentro da casa e na parte de trás a gente teve que criar uma espécie de uma quadra gigante, porque a quantidade de gente que ia. No qual a gente só fazia o que a gente fazia nas ruas. Música, alguém testemunhava e o evangelho era pregado na sua simplicidade. Muitos jovens se convertiam desde aquela época. Esse movimento era um movimento que surgiu espontaneamente. São Paulo tinha, em Belo Horizonte tinha. Em qualquer capital do Brasil, em qualquer cidade, grupos surgiam com essa criatividade. Foi um soprar do Espírito Santo que usou muita gente, usa até hoje, nessa simplicidade. E, bem, o Complexo J surgiu nessa época, a gente... Aí gravamos o primeiro disco, ainda com a Arca Musical Evangélica. A Arca Musical. Né? Lembra da Arca Musical? O primeiro disco, né, era uma bolacha preta. Nós e o Rebanhão gravamos com a Arca. Eles com Favos de Mel, a gente com Solidão, o disco Solidão. Depois a gente distribuiu esse disco, vendeu tudo A gente saiu com o disco em mãos e a gente vendeu tudo em uma semana. Fizemos acho que 3.000 cópias e vendemos tudo em uma semana, tudo de mão em mão, tá? Só uma coisa interessante aqui, que nessa época a música popular brasileira, ainda tínhamos os resquícios ainda da Bossa Nova, né? E estava surgindo uma nova onda lá no meio da MPB, que eram os baianos e os novos caetanos, etc. Essa música lá importada, entre aspas, lá da Bahia e tal, com essa turma, que ninguém conhecia. E o fato é que vendia-se muito MPB, mas quando vocês surgiram, era difícil encontrar um disco de vocês numa loja de disco, porque tinha muita loja de disco. Mas não tinha, ninguém queria distribuir e tal. Eu me lembro que numa época eu fui dar uma entrevista na Rádio Tupi, no programa Paulo Barbosa. Sim. Aí, não sei se Paulo ainda está vivo. Paulo Barbosa. Eu fui dar uma entrevista lá sobre coisa lá do jornal, a gente tinha uma permuta com eles e tal, e disse, vem cá, por que você não roda aqui umas músicas cristãs aqui? Ele disse, mas tem música, mas música cristã, Flávio, é muito careta, não sei o que. Não é careta não, é que você ainda não, vou mandar uns discos para você. Aí com meu filho, o Flávio, eu pedi uns discos no Rebanhão, acho que vocês também foram. Mandei um pacote para ele. E de vez em quando ele começou a rodar lá no programa dele. Então eu achei interessante isso pelo seguinte, porque não se tinha ou não se tocava, porque não tinha lá na loja e a onda estava só no nosso meio. E existia um preconceito. Era puro preconceito muito grande. Puro preconceito, porque as pessoas desconheciam o que era, viam só o estereótipo do que era o crente, né? O não pode, não faz, não era. O crente era o não pode, não faz, não faço, não quero, não. Era o não. E o evangelho não é não, o evangelho é sim. O evangelho é inclusivo. Sempre foi, sempre será. É verdade. Então, você atrai as pessoas. Jesus não se reunia com os religiosos. Toda vez que ele se reuniu com os religiosos, não deu certo. Quando deu certo? Quando deu certo? Deu quando ele se reunia com os publicanos, com os pagãos. Ali, porque ele pregava o evangelho do arrependimento, e existia arrependimento. Na religiosidade não existe arrependimento, existe teoria. É verdade. Mundo teórico, e nada prático. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, mas era muito espontâneo, ninguém pensava em nada, não era um movimento. E nem ganhar dinheiro, que inclusive vocês não pensavam nisso. Nunca cobramos nada. Cobrar cachê. Não éramos artistas, né? A gente estava ali a serviço. E a música, para nós, e para muitos grupos, é um meio, gente, um meio para se pregar o evangelho. O fim é Jesus, o meio é a música. A gente sabia fazer? Sabia. Muita gente vinha. E a gente começou a ser convidado. Então tinha
eu lembro na UFRJ, no Teatro de Engenharia, todo dia, toda segunda-feira, meio-dia, tinha um show, de meio-dia a 1. O Grêmio da UFRJ convidava grupos para tocar. E tocava Cazuza, tocou Roupa Nova, tocou Flávio Venturini, e um dia convidaram o Complexo J. Nós fomos tocar. Estava entupido de jovens. Entupido, porque eles iam, inclusive o pessoal usava isso, que comia alguma coisa, era aquele período entre a aula da manhã e a aula da tarde. Vamos ouvir uma música. Complexo J. Quem é esse cara? Tocamos, foi uma noite, uma manhã, início de tarde sensacional. E aí começamos a ser convidados para tocar em festivais. Participamos do primeiro festival da Rádio Fluminense. A Maldita. Ganhamos o festival. Né? Gravamos um disco na Niterói Discos na época, né? Com as 6 bandas que venceram. Ganhamos o primeiro festival da Rádio Catedral, aqui do Rio de Janeiro, quando ela foi lançada, a Rádio Católica. Nós tocamos na Catedral da Avenida Chile no dia da final. Grupo cristão evangélico, tocou no Festival Católico, tocou num festival de rock cristão, e vários festivais que a gente se inscrevia tocando música nossa. Não era música de terceiros, nem rock, não era cover, era nossas músicas. Então isso no final dos anos 80, surgiu aí um movimento de bandas em São Paulo, também lá, e aqui, encabeçado pela Renascer em Cristo, que criaram uma gravadora chamada Gospel Records. Exato. E um publicitário, que hoje é bispo que é o bispo Antônio Abud, ele falou, puxa, isso aí é um movimento, vamos criar um nome para isso. E pregaram a palavra gospel lá, com os significados que ela tinha no sul, no sul dos Estados Unidos, e trouxeram, né, deram uma tropicalizada nela, né, e jogaram para esse movimento. E o gospel virou algo como se tivesse surgido lá desse movimento de bandas. A gente foi a primeira banda a assinar com a Gospel Records, o Complexo J. Nós assinamos, Rebanho assinou, Resgate, e lançamos 2 discos com eles. E depois aconteceu o que aconteceu, né? Cresceram muito, a gente passou um tempo, a gente deixou, ficou independente, como é independente até hoje. Mas para dizer que o que ocorreu nessa época, meados dos anos 80 até meados dos anos 90, esses 10 anos, esse espaço de tempo foi um fervilhar de oportunidades, de pregação e de liberdade para pregar o evangelho que eu nunca vi. E que hoje a gente olhando para trás, 20 anos se passaram, você olha para trás, 20 e poucos anos se passaram, você pensa, caramba, quanta gente surfou nessa onda. Exato. No bom sentido, e quanta gente se tornou estrela, né? Virou um negócio. Virou um negócio. Virou um negócio, verdade. usando a palavra certa. Por outro lado, esse negócio, né, abriu muitas portas, né? Você vê cristãos evangélicos recebendo Grammy, com portas abertas em qualquer lugar para você. Você hoje fala, você é músico, sou músico, você toca o quê? Eu toco música cristã. Pô, que legal, toca aí. Coisa que naquela época, que coisa chata, você toca essas caretices aí. Não, e você toca, pô, mas isso é cristão, isso é coisa de crente, como eu ouvi várias vezes. Mas isso é coisa de crente? Não é, cara, olha só. O ritmo é universal. As harmonias são universais. O conteúdo da letra é que é diferente. Exatamente. Tem um conteúdo cristão evangélico. Ouve. Eu costumo dizer, o Marcos, o seguinte, que se é um dom que vai permanecer, está lá na Bíblia, para toda a eternidade, é a música. Sim. Vai ser a única ação que nós vamos fazer no céu. É o que está na Bíblia. Nós vamos cantar lá, dar glórias e cantar. Então por que a música é tão demonizada, né? Dessa forma, né? Quando a gente vê ritmos e até mesmo, né, canções. Eu, quando tinha um programa na rádio Brasil AM, tinha na Melodia, depois a Brasil AM chegou, como ela entrava no Brasil Sim. todo, a antiga JB, né, AM, o meu programa Variedade 940, eu dedicava 2 músicas por dia, que não eram de gravadoras evangélicas.
Mas eu fazia um apanhado e botava umas músicas que não eram de gravadoras evangélicas, e nem o cantor era evangélico, mas que tinha letras fantásticas, letras lindas, que chamavam a atenção. Então, eu rodava. E muita gente me criticou na época e tal. Poxa, como é que você está? Tem tanta... Tem, mas não tem conteúdo. Sim. Essas aqui não são com selo evangélico, mas tem conteúdo. Então, é inspiração. Quem é que deu inspiração para ele? Deus. Então, vamos tocar. Vou tocar. Eu tinha liberdade. O Francisco Silva me dava liberdade para fazer isso. Porque ele sabia que eu não ia fazer coisas erradas. Loucuras. Então, o fato é que nós precisamos nos infiltrar nesse meio. Né? A onda evangélica entrou nesse meio de uma forma tal que eu convidei para escrever aqui as impressões dele, o Alceu D'Amico, não sei se você chegou a conhecer o Alceu, trabalhou na Poligram, na Odeon, na Sony, levou muitos grupos, né, cantores evangélicos para gravar com ele. Hoje ele é um bispo, tá? Lá do grupo dos 12, ele pastoreia lá em Cunha, no estado de São Paulo. E ele dá aqui umas 4 ou 5 páginas, ele conta a história, essa história que muita gente desconhece, não sabe, né? Que a onda evangélica, no mundo gospel, ela foi muito forte e chegou a atrair a atenção das grandes gravadoras. Aí o que aconteceu também é que muita gente começou a estudar, né? Porque o músico cristão evangélico até os anos 80, boa parte deles não gostava de estudar música. Tocava 3 acordes, cantava as canções, e realmente era um pouco mais fácil, né? Era mais fácil, digamos. Com o tempo, eles viram, poxa, eu preciso estudar um pouco mais, preciso me preparar. Então você vê hoje muitos cantores, cantoras, grupos seculares sendo acompanhados por músicos cristãos evangélicos de excelente capacidade. Bateristas, saxofonistas, pianistas. E o cara é cristão, evangélico, mas isso não deixa de ser, não separa, muito pelo contrário, inclui. E naquele meio ali, ele tem uma oportunidade de falar um pouco da vida, como é a vida dele com Cristo, etc., para um ou outro que queira ouvir. Então isso também elevou o nível técnico dos músicos brasileiros para níveis de padrão internacional. Né? Tanto que muitos estão aí sendo nomeados e ganhando prêmios no Grammy, etc., e tocando em bandas... ou fazendo trabalhos internacionais. Acompanho bandas. Eu estive nos Estados Unidos com o diretor de uma grande gravadora lá, Sparrow, e ele disse para mim que ele achava que os músicos brasileiros eram os melhores do mundo, porque muitos iam gravar lá, nos estúdios dele lá, na Califórnia, e eram brasileiros. Então, eram aplicados, eram músicos aplicados. Então eu achei isso interessante, quer dizer, um americano falar isso, porque nós aqui estamos... Então o que aconteceu? Muitos brasileiros migraram para os Estados Unidos para entrar nesse mundo da música. Sim, até porque as boas escolas de música contemporânea, porque o Brasil tem boas escolas de música, mas não de música pop contemporânea, foram para lá, estudar na Berkeley e outras escolas, ou viver em cidades onde o gospel... Né, o gospel americano, né, ou a música cristã contemporânea americana fervilhava, como Nashville e outras cidades, em Los Angeles ou Nova York, que a música, o conteúdo cristão cultural era mais fervilhante, que aqui ainda... Hoje não, hoje a gente olha, quando olha para trás, quando olha para 20 anos, 25 anos atrás e vê os dias de hoje, a gente vê, puxa, como a gente fez coisa legal naquela época, que até hoje faz bem aos nossos ouvidos. E a garotada... Né? Isso eu falo pelo Complexo J, a garotada ainda vai ouvir a gente. É verdade. Eu até costumo dizer que dinossauro é que faz a terra tremer. Porque a gente vai lá tocar as nossas canções daquela época e algumas mais recentes e pensa, cara, que coisa legal, pô, vocês, os velhinhos, os mais old school, aí os dinossauros ainda tocam um rock interessante, né?
Porque a gente vê grupos cristãos, grupos de rock seculares que duram até hoje e estão todos aí voltando para tocar porque não ganham mais dinheiro vendendo disco, né? Tem que fazer show, tem né? que fazer show. Então, essa onda até ajudou, assim, no sentido de que, poxa, vamos ouvir esses velhinhos aí que eles têm a dizer. E a gente sempre costuma dizer o seguinte, para encerrar aqui, a gente diz assim, olha, tudo que a gente fez valeu a pena. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, vale a pena, cara. Você quer fazer uma música, você tem convicção daquilo, que aquilo é um meio, por favor, não tenha isso como um fim na sua vida, que senão você vai se frustrar. Você vai se frustrar. A não ser que você considere isso como um meio de vida também, e um meio de pregar o evangelho. Então a gente tem feito seminário, participa de seminário, junta a garotada para contar um pouco. O que você tem para dizer com o músico que está começando agora? Né? Aquelas perguntas que você geralmente fazem para a gente. Estuda, cara. Estuda. É isso aí. Você quer ser músico? Estuda para ser um bom músico. Você quer ser engenheiro? Estuda para ser um bom engenheiro. Quer ser professor? Quer fazer bolo? Estuda para ser um bom boleiro. Faz um negócio legal que você gosta, que você está fazendo não é para você, é para o Senhor. Então faça o teu melhor. E pense que isso é um meio. O fim é Cristo. Isso é tudo meio. Isso, e aí a gente toca as nossas músicas. E olha, cara, a gente tocou em festivais. A gente toca em festivais. Mas a gente já tocou em cima de caminhão, em galinheiro, em festa de 15 anos, em casamento. Posso ir? Posso. Posso pregar? Posso tocar as nossas músicas? Pode. Então, meu querido, me dá a liberdade que eu quero é falar de Jesus. Exatamente. Por que eu quero falar de Jesus? Porque ele é tão importante para mim. Ele é tão importante para minha família, ele é tão importante para a sociedade, que se ele não for falado, vai ser falado o quê? O que a gente vai dizer? Vamos falar teorias, vamos falar de Velho Testamento, que muito bom, muito legal o que fez Moisés, o que fez Davi, o que fizeram os profetas, mas todos eles apontavam para Jesus. A graça. Apontavam para o Senhor. Então, se começa no velho, termina no novo. Porque o novo é novo. O novo se refez. O evangelho da graça se renova a cada manhã. É verdade. Então, isso não pode morrer na gente. Se morrer isso em nós, a gente se tornou qualquer outra coisa. Se tornou um movimento gospel, se tornou uma denominação, se tornou um podcast, se tornou algo. Mas nós não somos algo. Nós estamos além disso. Bem além. O evangelho... Por que você está fazendo tudo isso, Flávio? Você podia estar em casa, tranquilo, curtindo sua esposa, né? Visitando seus filhos e seus netos. Mas não, você está gravando um negócio, tentando contar uma história, tentando fazer com que as pessoas reflitam o que foi, o que é e o que será, né? Da igreja como instituição brasileira e no mundo, olhando para trás para que possa se construir coisas novas e melhores no futuro. Exatamente. Com a graça e a misericórdia do Senhor. Sem o passado, então ainda arde no teu coração, ainda brilha nos teus olhos quando você fala do evangelho. Comigo é a mesma coisa. Se não for assim, não é. Porque se é para ser assim. Olha só, no início da década de 80, eu fui convidado para ajudar num evento que ocorreu no Maracanãzinho. O evento era a primeira Feira Internacional de Material Evangélico, realizada pela Juerp. Sim. Na época, o diretor de marketing lá era o Erno Engelsdorf, um grande amigo nosso. Ele vai vir aqui para contar umas histórias interessantes que você precisa saber, porque todo mundo acha que tudo... inventaram um negócio ali, inventaram um negócio aqui. Chacrinha dizia que nada se cria, tudo se copia. Quer ver, naquela época, início dos anos 80, foi feita uma grande feira, nunca tinha ocorrido isso. Uma grande feira no Maracanãzinho. Sim. Aí ele me perguntou, o que você acha dessa feira? Pessoal, precisamos ter música. Se você me der o privilégio, eu vou dirigir um dia da música contemporânea, música de hoje, que a moçada está curtindo. Como é isso? Não tem problema. Isso foi 6 meses antes do evento acontecer. Eu fiz uma entrevista com o Estevão Hernandes e ele me contou um monte de coisa. E o título da matéria foi Evangelizando com Rock. Eu dei o título da matéria, Evangelizando com Rock.
Aí ele me deu umas ideias interessantes nessa entrevista e eu falei para o Erno, olha, vamos fazer uma noite das bandas evangélicas. Não sei se você se lembra disso, vocês estavam lá, eu acho que vocês estavam lá. Estávamos lá. Foi a noite que teve mais gente no Maracanãzinho. Muito bem. Entupiu o Maracanãzinho. Isso aí. E aí, a turma está aí, a turma quer ouvir, quer saber. E nós ali se quebrou muitas barreiras, né? Porque tinha igrejas que realmente não aceitavam esse tipo de música, né? Não brigavam. Eu digo aqui que os meus filhos eram adolescentes nessa época, praticamente saindo da adolescência. Adolescente. Flávio estava com 16 anos de idade, né? E a minha filha com 12 para 13. Então, mas eles ouviam a Maldita, ouviam o Big Boy na Mundial, ouviam um monte de coisa. Eu falei, se eles gostam disso, nós temos que ter isso na igreja. Quando eu pregava, Marcos, quando eu pregava em algum congresso, algum evento de juventude, aliás, lá na igreja onde eu fui membro durante mais de 30 anos, a Vila da Penha, Primeira Batista da Vila da Penha, havia um encontro anual de uma semana, tal de encontro jovem, que reunia jovens de todo o Rio de Janeiro, de tudo quanto é tipo, entupia o tempo. Sim. Então, eu preguei algumas vezes ali. E eu costumava dizer, olha, jovem, estudem para ser alguém nesses meios. Então, você precisa fazer um bom curso de teatro, um bom curso de jornalismo, para você entrar. O teatro, para você entrar no teatro. De cinema, para você entrar no cinema. De jornalismo, para você entrar na televisão, no rádio, nos jornais. Porque você quer ser luz aonde? Dentro da igreja? Não vai ser. Está cheio de luz a igreja já. A onda, ela tem que ir para outros lugares, outros mares. Ela tem que aparecer em outras praias. Então, só você vai poder fazer essa diferença. Eu pregava muito isso, falava muito isso, porque era a minha visão de que nós precisávamos estar nos meios onde eram trevas, as pessoas não sabiam de nada e precisavam saber. Então, como você vai fazer? Você vai influenciar? Estando lá dentro. Ah, mas vai ser contaminado. É igual hoje em dia. Falam muito negócio de política. Não, o cara vai ser político, ele vai ser contaminado, ele vai roubar. Não, não vai não. Não vai não. Tem um livro muito interessante de um autor americano que fala de honestidade, moralidade e consciência. Esse livro foi muito vendido nos Estados Unidos, foi um best-seller. E teve edições aqui em português. Ele narra exatamente esse princípio de que nós temos que ter honestidade, moralidade e consciência onde nós estivermos. Não importa o lugar que você estiver. Mas ali você está ali para exatamente dizer, olha, eu sou assim, mas eu gosto disso. Eu gosto de estar aqui. Eu quero estar aqui. Porque dentro das igrejas havia muito isso, e você sabe, você conhece a história por exemplo, da música popular brasileira, de alguns cantoras, por exemplo, como Ângela Maria, por exemplo, sim, que cantava numa igreja batista, sim, era corista. Ela teve que fugir de casa para ser cantora. Sim, sim, sim. Escondeu da mãe, escondeu da família. E ela entrou até com outro nome. Sim. Que não era Ângela Maria, depois que ela passou a ser. Porque era proibido um jovem, um cantor, né, da igreja, e cantar no rádio. Ah, não, isso aí é o inferno. Ou na televisão, depois quando surgiu a televisão, e tudo isso. Então, essa influência que vocês trouxeram, o Complexo J, Rebanhão, tantos outros aí, Banda e Fé, e os lá de São Paulo, que tem muitos lá em São Paulo, tinham muitos, né? Essa turma trouxe uma ajuda muito grande para a onda evangélica. Para muita gente que hoje está no meio evangélico e só conseguiram encontrar, quer dizer, surfar na onda porque eles trouxeram. Você tá me falando, eu estou me lembrando de um evento que faz parte da história hoje, quer dizer, a Aretha Franklin, né? Muito conhecida, começou a cantar na Igreja Batista lá nos idos dos anos 60. Ela fez muito sucesso nos anos 70. Mas o disco que mais vendeu dela, que foi gravado ao vivo dentro de uma igreja batista em Los Angeles,
chama-se Amazing Grace, que ela só gravou canções antigas que ela aprendeu quando ela era criança na igreja batista dela, lá na cidadezinha dela. Lá. E depois virou um documentário que é até muito conhecido. Tá? Netflix tem esse ficou 50 anos para ser divulgado esse documentário, mas o disco que foi lançado em 72, 73 mais ou menos, é o disco mais famoso dela. E ela já era uma artista consagrada nos anos 70. Ela já tinha ganho pelo menos 4 ou 5 Grammys, cantando músicas seculares. E engraçado interessante que nesse documentário ela grava canções como Like a Bridge Over Troubled Waters, You Got a Friend. Só que ela diz o seguinte: o meu amigo é Jesus. As águas que vão passar turbulentas sobre a ponte é Jesus. E ela pega canções e grava nesse disco canções de Paul Simon ou de Carole King, e grava com a conotação cristã. E aí me recorda os primeiros inários, né? O Inário Batista, o Inário da Assembleia de Deus, são de canções adequadas, né? Você sabe disso aí? Baladas, valsas, canções populares que foram adequadas para virarem hinos. Porque na época dos hinos, vamos cantar o que nas igrejas? Liam-se salmos. Estamos falando assim, século XVI, século XVII, século XVIII. Ninguém compunha cristão, mas existia muita música popular. E a igreja cristã evangélica, tanto pós-reforma, era uma igreja que pregava para os pobres. Por quê? Porque o que deu abertura para que os pobres entrassem na igreja foi o fato da tradução da Bíblia ser na linguagem coloquial. É verdade. Então Lutero se empenhou em fazer uma tradução coloquial em linguagem alemã para que o povo pudesse ler e entender. Aí ele chegava na igreja e queria copiar o que fazia na igreja católica. A igreja católica tinha tinha a forma de se fazer o culto católico e tinha música, mas não podia usar a mesma música. Então pegava-se muitas canções seculares e se adequavam. E viraram hinos. Hinos que estão no inário da Assembleia. Queiram ou não os mais tradicionais, mas saiba que a origem de boa parte dos hinos cristãos, o famoso do cantor cristão Vencendo Vem Jesus, é o hino da vitória do norte, né, contra o sul lá. Então temos que tomar cuidado quando a gente fala sobre mas tem muita influência. Olha só, cara, isso aí tem a ver com de certa forma essa interação entre a vontade de querer adorar a Deus e as ferramentas que a gente tem. Se eu tenho essas canções, eu vou usá-las. Então, você falou eu estou falando da questão da Aretha Franklin, que o disco mais famoso dela é um disco chamado Amazing Grace. Ou seja, aqueles que tiveram uma formação cristã e reconhecem que isso ajudou, fez crescer, criou uma dinâmica vocal ou um conhecimento técnico, jamais devem abandonar. Estudem e se aperfeiçoem. Exatamente. Olha, o papo tá bom, né? Mas você vai voltar mais vezes aqui. E eu quero lembrar a você que esse livro aqui, Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio TV, está em minhas plataformas todas que a gente tem dado aqui. Você pode pedir, também pode procurar nas livrarias, principalmente a livraria Travessa no Rio de Janeiro, ou pelo site você encontra, só colocar o título, Alprint Editora, que você vai conhecer a história bem sintetizada. E é minha autobiografia, quer dizer, eu conto aqui a minha história, o dia que eu nasci, onde eu nasci, como é que foi, a cidade, etc. Tudo direitinho. O que eu sou realmente, o que eu fui. Eu não sou, assim, essa celebridade aí. Muita gente faz questão até, né? Mas olha, é muito simples a minha história. Porque eu sempre estive envolvido, eu nasci numa igreja, praticamente. Então, desde pequenininho, eu já não tive a sua experiência. Você foi mais depois. Mas isso não importa. O que importa é o que nós hoje fazemos dentro da onda, né? Essa onda maravilhosa que é a onda do Evangelho. Aperte aí o sininho, mande as suas observações, as suas considerações, perguntas. Nós ficaremos muito felizes que você participe da nossa
Onda Evangélica também e faça as suas perguntas, porque aqui é um podcast. Pergunte que nós vamos receber. Obrigado, Marcos. Obrigado a você, Flávio. Obrigado. Tá bom? Abraço, até o próximo capítulo.